Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, uma boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. O desejo do nosso coração é que vocês tenham passado um domingo de Páscoa muito abençoado, né? Que Deus abençoe, né? Mesmo que já esteja aí o domingo chegando ao seu final, mas o desejo do nosso coração é que este domingo tenha sido ricamente abençoado e que o Senhor te abençoe poderosamente ainda nestas horas que restam para esse domingo de Páscoa do ano de 2021 chegar ao seu final. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus continue sendo gracioso com você e com a sua casa, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Sejam todos muito bem-vindos. Depois desse louvor abençoado que falou ao nosso coração, eu desejo que também você possa ser ricamente edificado pela santa e poderosa palavra do Senhor, nosso Deus, que nós estaremos ministrando aqui nessa noite. Mas antes de nós trazermos a palavra, nós queremos passar alguns avisos para os irmãos. Na próxima terça-feira, nós teremos o culto presencial. O culto vai ser das 19 às 19h50, com um número limitado de 30 pessoas. Então, lá no grupo de membros da igreja vai ser disponibilizado o link para você fazer a sua inscrição. Então, na próxima terça-feira, culto presencial para no máximo 30 pessoas. Então, na próxima terça-feira vai ser disponibilizado o link e aqueles que se inscreverem, os 30 que se inscreverem, poderão participar. E a gente pede a compreensão dos irmãos, né, com relação a isso. Na quarta-feira, às 15h, nós temos a Tarde da Bênção. E convidamos você para participar com a gente também desse trabalho abençoado, quarta-feira, a partir das 15h. O normal seria que neste primeiro domingo nós celebrássemos a Santa Ceia do Senhor. Mas em decorrência da pandemia, nós não tivemos essa possibilidade, por conta da limitação e por conta ainda estarmos, né, naquele limite da onda roxa do decreto. Nós sabemos que o decreto se estenderá até domingo que vem, mas, no entanto, como existe uma possibilidade de abrir ainda que com um número reduzido, nós queremos dizer para os irmãos que nós estaremos passando para vocês as orientações de como será ministrada a Santa Ceia do Senhor no próximo domingo para todos vocês. Amém? Glória a Deus. Que são estes os avisos que nós temos. E nós queremos convidar você nesse momento para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 17 ao 27. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 17 ao 27. É um texto conhecido, né, que fala sobre o encontro de Jesus com aqueles 2 discípulos ali no caminho, na estrada que levava até Emaús, né? E Deus vai falar aos nossos corações através desse texto. Lucas capítulo 24, do 17 ao 27, que nos diz assim: Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa, de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleófas, respondeu: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou quais, e explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse:
honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava escrito em todas as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta noite, pela vida de cada um desses irmãos que está ou estarão acompanhando essa transmissão, que o Senhor possa falar ao coração de cada um através da Tua santa e poderosa palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco, ó Deus, porque esta palavra é poderosa para fazer, ó Pai, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você também para compartilhar esse link, com outras pessoas, com outros familiares, com outros amigos, para que o Senhor possa falar, para que o Senhor possa edificar, para que o Espírito Santo possa tocar corações através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesse texto que nós lemos, nós encontramos muitos sentimentos entremeados aí nesse diálogo inicial entre Jesus e os discípulos de Emaús. Desilusão, decepção. Quantas pessoas vivem acorrentadas, aprisionadas? A Bíblia nos diz que a bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias. Mas tem pessoas que parecem que são seguidas todos os dias pela decepção, pela desilusão, pela frustração e por todo sentimento de pesar por aquilo que lhes causou perda, que lhes causou dano, que lhes causou sofrimento. E aqui, irmãos, nesta famosa passagem dos discípulos a caminho de Emaús, nós vemos esses sentimentos acompanhando aqueles rapazes, aqueles irmãos. O texto nos diz que eles pararam entristecidos para atender Jesus quando este puxou conversa. Aquele semblante descaído, aquela voz desesperançada, aquele rosto coberto pelas marcas da tristeza, tudo isso tomou conta do coração daqueles rapazes naquele dia. Este era o sentimento que tomava conta daqueles rapazes. Este era o sentimento que tomava conta daqueles irmãos. Este era o sentimento que tomava conta deles. Mas um deles, esse aí, o Cleófas, o único deles que tem o seu nome citado, ele solta uma frase no versículo 22, que nos diz assim: é verdade também que algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam, e por aí vai, E daí ele fala, o versículo vai falando que outros foram lá também. Irmãos, essa frase, nós podíamos fazer uma paráfrase dela. Nós poderíamos aí trocar ela e traduzir ela da seguinte forma: olha, nós ouvimos umas notícias aí que algumas mulheres falaram, que alguns dos seus discípulos falaram, e olha, essa notícia era boa demais para ser verdade, Quando a gente fala assim, seria bom demais para ser verdade, é que algo não aconteceu. Ou então, se aconteceu, nós ficamos surpreendidos. Então esses discípulos falaram, olha, seria bom demais se o túmulo tivesse vazio, se ele tivesse vivo, etc. e tal. Mas eles não viram. Seria bom, mas eles não viram ele. Só tem um túmulo vazio e nós não vimos mais nada.
Mas, irmãos, a verdade é essa. A notícia que aqueles homens ouviram era verdade, sim. A notícia que eles ouviram a respeito do que as mulheres testemunharam, a notícia que eles ouviram a respeito do que os discípulos testemunharam, era verdade. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Isso não é bom demais para ser verdade, isso é tão bom porque é verdade, aleluia. É bom demais e é verdade, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está entre nós. A cruz não o segurou, a sepultura não o segurou, a morte não o segurou, porque ele vive pelo poder de Deus. Jesus está vivo, bendito seja o nome do Salvador ressurreto, glória ao nome do Senhor. Ele está vivo. E este vai ser o tema que nós vamos meditar com os irmãos nessa noite. É bom demais para ser verdade. Amém? É bom demais para ser verdade. A primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, está no versículo 21, que nos diz assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Ou seja, aquela estrada não se chamava, pode ser até que se chamasse estrada de Emaús, mas era o caminho que conduzia os discípulos até aquela localidade chamada Emaús. Mas nós podemos chamar a estrada de Emaús de estrada da desilusão, estrada do desamparo, estrada da decepção. Irmãos, toda sorte de sentimento negativo está ali sendo vivido por aqueles dois rapazes naquela estrada no caminho de Emaús. E tem pessoas que não vivem na estrada de Emaús, na estrada da decepção. Tem gente que vive uma vida de decepção. Tem gente que vive um casamento de decepção. Tem gente que vive uma fé de decepção, um ministério de decepção. Parece que tem pessoas que a vida dele se traduz em decepção. Tem pessoa que fala: meu nome é trabalho, meu nome é alegria, meu nome é labuta, meu nome é isso, meu nome é aquilo. Mas tem gente que a vida dele se chama decepção, a vida dele se chama desilusão, a vida dele se chama frustração. Parece que está inserido no sobrenome, parece que está inserido no DNA. Parece que você não consegue dissociar a história da pessoa ao sofrimento, não consegue dissociar a história da pessoa a momentos difíceis, momentos de lutas, de dor, de tantos momentos onde a pessoa chorou, onde a pessoa se entristeceu, onde a pessoa se deprimiu. A vida não é perfeita, irmãos. Eclesiastes nos diz que ainda que o homem viva muitos anos e se regozije em todos eles, não deve se esquecer dos dias maus, porque são muitos. Quantos planos não foram deixados de lado de um ano para cá? Quantos casamentos não foram odiados, ou melhor, adiados? Quantas formaturas não foram adiadas? Quantas viagens não foram adiadas? E quantos relacionamentos não foram interrompidos pela morte? Quantas famílias não ficaram desfalcadas de membros? Quantos sonhos foram sepultados, vitimados pela Covid, e não só pela Covid, por tantas outras situações que acometem as nossas vidas? Mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite, você que está me assistindo, você que vai me assistir. Nós não temos como negar a realidade do momento em que vivemos. Você não tem como negar realidades passadas da sua vida, porque todos nós passamos por decepções, desilusões e sofrimentos. Mas você não tem como negar a realidade que toda
todo esse calvário, todo esse caminho de dor e amargura que você palmilhou até o dia de hoje, por mais difícil que ele foi, por mais complicado que ele foi, por mais estranho que ele foi, decepcionante, doloroso, eu quero te falar uma coisa, esse caminho, se você está me ouvindo nessa noite, se você está acompanhando essa ministração essa noite, se você está sintonizado nos canais da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Teófilo Otoni nessa noite, eu quero que você tenha uma certeza, por pior, por mais difícil que foi ou está sendo a sua vida, lembre-se disso, essas dificuldades, essas desilusões, elas não te venceram, você está vivo, e a Bíblia nos diz que para aquele que está entre os vivos há esperança. Há esperança. Há esperança. Salmo 30, versículo 5 nos diz: a sua ira dura apenas um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu quero te falar uma coisa, por mais que a noite esteja escura na sua vida, esteja escura na sua alma, esteja escura no seu casamento, esteja escura na fé, esteja escura nas finanças, esteja escura na saúde, esteja escura no ministério, esteja escura em qualquer área da sua vida, eu quero te falar nessa noite uma coisa: não se entregue, não desanime, não se prostre. Aquele homem que foi até o caminho de Emaús e esteve ali com eles, ele está vivo, ele ressuscitou, ele está conosco, e a Bíblia nos diz que nada nos separa do seu amor. Louvado seja o nome daquele que ressuscitou. Paulo escreve, tira um tempinho, leia o capítulo 8 da carta aos Romanos. Paulo está citando uma série de calamidades que podem acometer quem é servo de Deus. Uma série de calamidades. Esta semana, na quarta e na sexta-feira, eu estive em 2 cemitérios diferentes, enterrando 2 pessoas, fazendo culto fúnebre. Um era um servo de Deus, vitimado pela Covid. O outro, apesar de alguns membros da sua família servirem ao Senhor, não tinha aquele compromisso com Deus. No entanto, a Bíblia diz que tudo sucede igualmente a todos. Por que esses discípulos aí, por que Jesus chegou até eles? O próprio texto diz, eles eram discípulos, eles seguiam a Jesus, eles creram. Por isso que Jesus chegou até eles. Eu quero te falar uma coisa, Jesus está comigo, está com você, não entregue os pontos. Ele fez a promessa, e na Páscoa essa promessa, e sempre essa promessa, é mais do que reiterada: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. A outra coisa que nós vemos, irmãos, aqui, é exatamente o tema da nossa mensagem. É o texto de onde tiramos a nossa mensagem. Já lemos, mas vamos ler de novo. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram a sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécio e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, e por aí vai. Irmãos, esse texto
é o texto de onde nós tiramos o tema da nossa mensagem e também é o tema da segunda divisão da nossa mensagem. E qual é esse tema? É bom demais para ser verdade. Vamos contextualizar? Imagine se fosse nos dias de hoje. Irmãos, apesar de Jerusalém estar cheia de gente naquela época, mas a notícia se espalhou com uma certa rapidez que ele não estava no túmulo. Porém, eles não tinham os recursos que nós temos hoje, de muitas vezes comunicar um acontecimento em tempo real. Não tinha WhatsApp, Instagram e outras redes sociais, e nem mesmo a internet, ou nem algum outro meio de comunicação eletrônico, que pudesse transmitir a notícia o mais breve possível. A notícia foi transmitida verbalmente, a notícia foi transmitida oralmente, foi boca a boca. E é claro que nesse boca a boca, de um para o outro, pode ser que houve uma distorção, pode ser que houve alguma mudança, porque as mulheres viram, os discípulos viram, mas agora esses discípulos ouviram, e a primeira coisa que nós temos que entender é o contexto cultural, irmãos. Naquela época, uma mulher não servia para ser testemunha. Não servia para ser testemunha. A mulher sempre foi desprezada. Nós falamos hoje na escola bíblica aqui. Falamos durante as nossas transmissões durante a semana. No dia em que Deus fez uma promessa, lá no Jardim do Éden, que da semente da mulher levantaria alguém, e esse alguém esmagaria a cabeça de Satanás, o maligno declarou guerra contra as mulheres. E tem oprimido as mulheres de todos os jeitos ao longo da história. Então, por isso que Jesus falou, vai, diz aos discípulos. Os discípulos foram. E até eles falam que os discípulos conferiram com exatidão o que as mulheres haviam falado. Eles falaram assim, olha, mas eles não viram o corpo. Não viram o corpo. O túmulo estava aberto, mas a gente não viu o corpo. O que será que aconteceu? Várias teorias da conspiração foram levantadas. Lá em Mateus 28, os principais sacerdotes subornaram os guardas para dizer que enquanto eles dormiam, vieram os seus discípulos e roubaram o corpo. Meus irmãos, desde aquela época já tinha fake news, e fake news paga. Fake news paga. Fake news paga. Os seus discípulos vieram e roubaram o corpo. Meus irmãos, o Código Militar Romano dizia que se um soldado deixasse o prisioneiro fugir, ele pagava com a vida. Aí os sacerdotes falam, não, nós persuadiremos o governador e poremos os soldados em segurança. Mentira! Mentira! Eles não estavam nem aí para os soldados. O que eles queriam é achar um jeito de distorcer os fatos de tal forma que ninguém acreditasse que Jesus havia ressuscitado. E até hoje existem pensadores ateus que tentam provar que Jesus não ressuscitou. Mas ele está vivo. Ele está vivo. Louvado seja o nome do Salvador. Ele está vivo.
Nós, irmãos, somos homens, mulheres, servos de Deus. Nós cremos num Deus poderoso. Nós não vivemos aí, irmãos, levados por fé ou por vista. Nós devemos crer naquilo que a palavra de Deus nos diz. Está morrendo muita gente? Tá. Mas, irmãos, a Bíblia diz que morre o justo e morre o ímpio. Ah, morreu cedo demais. Ninguém morre cedo demais, irmãos. No livro de Jó está escrito que contigo está o número dos meses do homem, e aos homens deste limites aos quais não pode ultrapassar. Irmãos, ninguém vai sem a permissão de Deus. Ninguém vai sem a permissão de Deus. A terceira coisa que nós vemos aqui, irmãos, nós vivemos uma época, irmãos, em que surge tanta profecia e tanta profetada. Surgem tantas distorções do texto bíblico. Surgem tantas distorções da palavra de Deus. Por isso que nós temos, irmãos, que mesmo que não tenha escola bíblica, nós temos que ler a Bíblia. Mesmo que não tenha culto presencial, nós temos que assistir os cultos presenciais, assistir a escola bíblica, ou melhor, temos que assistir os cultos online, assistir a escola bíblica online. Por mais que todos nós tenhamos acesso às milhões de informações que caem nas internet durante o dia, mas nós não podemos ficar abalados porque A falou isso, B falou aquilo. Meu irmão, creia naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Nós vivemos o tempo do fim, vivemos, mas Paulo diz, meus irmãos, ninguém vos perturbe por palavra ou por epístola. Essa semana, dia 30, teve gente que não saiu de casa, porque eu não sei quem, não sei das quantas, entregou uma palavra que ia acontecer uma catástrofe. Meu irmão, Deus pode usar pessoas nesse tempo? Pode. Mas, no entanto, meus irmãos, Deus não vai falar nada que contraria a sua palavra. Deus não entra em contradição, Deus não é Deus de confusão. Todos os dias morrem milhares de pessoas no mundo. Todos os dias. Hoje morreram milhares de pessoas, não só por causa da Covid, mas por tantas outras causas. Por tantas outras causas. Na carta aos Tessalonicenses, aquele povo estava largando tudo para esperar a volta de Jesus. Paulo falou, Meus irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, não quero que vos entristeçais. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, que é a trombeta de Deus. E ele fala, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Meu irmão, a palavra de Deus traz esperança. A palavra de Deus, ela atinge de 3 lados. Ela é exortação, consolação e edificação. Então a palavra daquelas mulheres era verdadeira. Porque Jesus havia ressuscitado e Jesus deu uma palavra para elas. E o anjo mandou dizer para elas, ressuscitou como havia dito. Ele ressuscitou, ele vive. Bendito seja Deus. Ele está vivo.
Não parece verdade, né? Ele está vivo. Creia, não desanime, não se confunda, não se desespere. Ele está vivo. Aleluia. E em terceiro e último lugar, irmãos, não parece verdade, é verdade. Ele está vivo. Você pode dizer aí na sua casa comigo? Diga comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ele está vivo. Vamos dizer uma outra coisinha juntos? Vamos lá? Vamos dizer, o túmulo está vazio? Vamos lá? 1, 2, 3 e... O túmulo está vazio. Aleluia! Ficar interagindo aí, né? Mas o fato é, irmãos, que ele está vivo e o túmulo está vazio. Louvado seja Deus. Versículo 30 e 31. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando eles o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Abriram-se os olhos e eles o reconheceram. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Aleluia! Eu creio que todos vocês já perderam alguém da família, né? Como é chato como é triste quando chega o dia do aniversário dessa pessoa, quando chega a data do seu passamento, quando lembramos de alguma coisa que essa pessoa gostava, de uma comida, de uma música, de algum lugar. A gente sente aquela tristeza. Mas imagine você, de repente, está passando por algum lugar e de repente ali está aquela pessoa que você havia perdido. Você está passando por um outro lugar e olha ali o fulano, a fulano, o ciclano, a ciclano, o beltrano. Isso não seria maravilhoso? Mas nesse plano aqui não é desse jeito que as coisas funcionam. Nós aguardamos a ressurreição daquele grande dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E por que eles ressuscitarão? Eles ressuscitarão por causa desse texto, por causa dessa passagem, de tantas outras que falam do que aconteceu naquele domingo de Páscoa em Jerusalém. Jesus ressuscitou. Os olhos daqueles homens se abriram e eles viram a Jesus. E eles viram a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E na mesma hora, o texto está dizendo que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, porque eles estavam indo de Jerusalém para Emaús. E agora, o que eles fazem? Eles fazem o caminho contrário, saem de Emaús e vão para Jerusalém. Mas eu acredito que quando eles estavam indo, quando Jesus os encontrou, eles estavam indo ali esmorecido, arrastando a perna, chateado, falando com aquela voz embargada, aquela voz pesarosa. Agora não. Agora o coração deles se encheu de alegria. Agora os olhos deles se abriram, tomaram um alento.
Agora eles tomaram fôlego, vamos embora, ele está vivo mesmo, é verdade o que as mulheres falaram, é verdade o que os discípulos falaram, ele está vivo, aleluia, ele está vivo, ele está vivo, glória a Deus. Durante um tempo, como eu disse outro dia aí na transmissão, né? Aos domingos de Páscoa nós estávamos lá no sítio, no retiro, e eu levantava por volta de 6 horas da manhã para buscar o pão, e eu levantava e ficava imaginando a cena, irmãos, né? A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 28 que houve um terremoto, e o anjo removeu a pedra, e assentou-se sobre a pedra. Irmãos, eu fico imaginando aquela cena, irmãos. Jesus levantando dos mortos. Eu fico imaginando aquela cena, irmãos. Jesus saindo da sepultura. Que cena gloriosa, irmãos. Que cena maravilhosa. Eu só posso imaginá-la. Aos soldados não foi permitido ver essa cena, porque a Bíblia diz que quando eles viram a imagem, eles viram o anjo do Senhor que empurrou a pedra e assentou-se sobre ela, eles caíram e ficaram como desmaiados. Eles não viram o Senhor ressurgir, mas não importa, irmãos, o que importa é que ele ressurgiu. O que importa é que ele está vivo. O que importa é que ele está com a sua igreja. O que importa é que ele está com o seu povo. O que importa é que ele não nos abandona. O que importa é que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguem todos os dias. O que nos importa é que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque ele está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. O que nos importa é que ele prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia! Sabe por quê? Porque ele é o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas. Aleluia! Ele é o bom pastor que não abandona as suas ovelhas. Eu quero te falar uma coisa. Talvez de março do ano passado para cá sua vida tenha sido a desilusão. O seu rosto é a própria expressão da desilusão. A sua vida é a própria história da desilusão. Mas eu quero te falar uma coisa. Mesmo que os noticiários sejam deprimentes, mesmo que as estatísticas do número de mortos sejam aterradoras, mesmo que a corrupção esteja tornando a situação do nosso país e do mundo cada vez mais insustentável, mesmo que a sua família tenha sofrido desfalques, apesar de tudo isso, ele está vivo, ele continua sendo Deus, ele não te abandonou e ele não te abandonará. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Aqueles homens, aqueles sacerdotes que o entregaram por inveja para Pilatos, eles tentaram pôr fim naquilo que ele havia começado.
vamos matá-lo, vamos sepultá-lo, vamos mentir a respeito da sua ressurreição e dizer que a sua ressurreição foi uma mentira, um embuste, um logro, uma fake news. Mas a palavra já havia sido plantada no coração dos discípulos. A mensagem do evangelho já havia sido pregada. As estratégias dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei, dos escribas, falhou. No ano 70 depois de Cristo, o tão idolatrado templo de Jerusalém foi destruído. O tão poderoso Império Romano ruiu. Mas o Salvador, aquele que eles pregaram numa cruz, aquele que eles açoitaram 40 vezes, aqueles que eles vestiram com uma coroa de espinhos, aquele que Herodes vestiu com uma túnica espalhafatosa, aquele que foi colocado numa sepultura emprestada por José de Arimateia, ele está vivo. A sua igreja está viva. Não é essa pandemia que vai parar a igreja. O Império Romano não parou a igreja. O comunismo não parou a igreja. O ateísmo não parou a igreja. Sabe por quê? Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim como Jesus venceu, a sua igreja vai avançar, vai conquistar e vai vencer. E ele voltará para buscar uma igreja gloriosa, sem ruga e sem mácula, pela qual ele morreu e a purificou pela lavagem da água. Aleluia! Usando o que Paulo disse, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nesta noite, meus irmãos, o tema desta mensagem é bom demais para ser verdade. Mas eu posso te falar uma coisa? A verdade é essa, é bom demais porque é verdade. Ele está vivo, Ele está aqui comigo, Ele está aí na sua casa, Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela sua vida nesta noite, orar por você, orar pela sua família, orar para que Deus te abençoe, para que assim como Ele fez com os discípulos de Emaús que estavam tomados por aquela tristeza, por aquele pesar, por aquela decepção, Ele possa abrir seus olhos e mostrar para você que Ele continua sendo Deus, que Ele está vivo e que Ele é maior do que qualquer império, Ele é maior do que qualquer partido, Ele é maior do que qualquer pandemia, do que qualquer enfermidade. Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Mateus capítulo 28, versículo 19, o que Ele falou? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder está nas mãos do nosso Jesus. Aleluia, desse Jesus que se fez homem, viveu entre nós, andou por aqui, pregou para a samaritana, abençoou as crianças, comeu pão na casa de Simão, foi lá, ressuscitou Lázaro, abençoou a viúva que deu as moedinhas, curou os leprosos de Jerusalém, foi morto, pregado na cruz,
mas ressuscitou e está conosco, aleluia. Um sermão, um pastor do sul dos Estados Unidos pregou um sermão alguns anos atrás, e este sermão fez muito sucesso, e muita gente parafraseou ele na última sexta-feira. O tema do sermão é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Irmãos, o domingo chegou, ele está vivo, ele está aqui, eu estou sentindo a presença dele, aleluia! Ele está aqui para sempre, como diz o hino que o Milar canta aqui, eu não lembro o nome da banda, para sempre adorado és, para sempre exaltado és, para sempre ele vive, ele ressuscitou, aleluia! Glória a teu nome, Jesus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória nesta noite. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque um dia o Senhor me alcançou com essa mensagem maravilhosa, a mensagem da tua ressurreição. Muito obrigado, Jesus. Eu não merecia, mas o Senhor foi tão bom comigo. E aqui está a tua igreja reunida nos lares, ou em qualquer lugar, Pai, porque onde 2 ou 3 estivessem reunidos ali, o Senhor estaria. Ó Deus, é verdade, o Senhor ressuscitou. Muito obrigado nesta noite, Pai, por todo o teu amor e por todo o teu cuidado e por toda a tua graça, Pai. Ó Deus, que esta certeza da tua ressurreição, esta certeza do poder, Senhor, tome conta dos corações e da vida dos teus servos, Pai, abençoando, edificando, fortalecendo. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa certeza do Senhor que venceu a morte, venha, Senhor amado, testificar no coração, Pai, de que venceremos a pandemia, venceremos todo e qualquer desafio, Pai, porque o Senhor está conosco, está com a tua igreja, e todo o poder é te dado, e nós confiamos nesse Jesus todo-poderoso, Pai, que está curando esta enfermidade agora, que está curando esse câncer agora, que está abrindo esta porta de emprego agora, que está desbaratando esta causa na justiça agora. O Senhor é o Deus todo-poderoso, Pai. Muito obrigado, Jesus, por todo o amor e graça, Pai, que o Senhor tem dispensado para conosco. Muito obrigado, porque mesmo na tua grandeza, na tua imensidão, o Senhor olha para nós tão pequeninos e pecadores. Muito obrigado, Jesus, por nesta noite, Pai, nós estarmos celebrando mais uma Páscoa, mais uma ressurreição, mais um dia em que os anjos, mais um dia que o céu, a terra, mais um dia que o inferno, mais um dia que os ímpios tiveram que aceitar a verdade eterna que o Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe poderosamente, que esta semana que se inicia seja uma semana de muitas vitórias, de muitos milagres, de muitas experiências, que o Senhor te proporcione coisas novas, coisas inéditas, que o Senhor encha teu coração com tudo aquilo que Ele, como um Pai bondoso, tem preparado para os seus filhos. Receba a bênção agora, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o Deus Todo-Poderoso teu rosto e te dê a paz. E o povo do Senhor, a igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus, diga amém. Que Deus te abençoe, uma excelente semana a todos em nome de Jesus.